Imagine encontrar um tesouro no fundo do oceano, avaliado em mais de 400 milhões de dólares. Mas descobrir que cada pessoa que o toca acaba morrendo de forma misteriosa e violenta. Esta é a realidade aterrorizante do naufrágio do galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha, conhecido mundialmente como o tesouro amaldiçoado mais perigoso já descoberto. Por mais de 4 séculos, este navio e suas riquezas têm ceifado vidas de forma inexplicável, transformando sonhos de fortuna em pesadelos mortais. Prepare-se para descobrir por que alguns tesouros são melhor deixados no fundo do mar, onde as maldições não podem alcançar os vivos. Em setembro de 1622, uma frota de galeões espanhóis, carregados com as riquezas do Novo Mundo, navegava pelas águas traiçoeiras dos caios da Flórida, retornando à Espanha com o que seria considerado uma das maiores fortunas já transportadas por via marítima. O Nuestra Senhora de Atocha era a nau capitânia desta frota, um colosso de madeira e ferro que transportava 40 toneladas de ouro e prata, além de esmeraldas colombianas do tamanho de ovos, rubis birmanos e uma coleção de artefatos pré-colombianos saqueados dos impérios Azteca e Inca. Mas esta riqueza não havia sido obtida apenas através do comércio. Grande parte do tesouro era fruto de séculos de exploração, escravidão e genocídio perpetrados pelos conquistadores espanhóis contra as civilizações nativas das Américas. O que tornava este tesouro particularmente sinistro era sua origem maldita. Muitas das peças mais valiosas haviam sido retiradas de templos sagrados indígenas, quebrando tabus ancestrais e profanando objetos considerados sagrados por milhões de nativos. Lendas locais falavam de xamãs astecas que, antes de serem executados pelos conquistadores, lançaram maldições poderosas sobre o ouro roubado, garantindo que ele trouxesse apenas morte e desgraça para aqueles que ousassem possuí-lo. Sacerdotes incas, enquanto eram torturados para revelar a localização de suas riquezas, supostamente invocaram os espíritos de seus ancestrais para assombrar eternamente qualquer pessoa que tocasse os tesouros sagrados roubados de seus templos. Na fatídica manhã de 6 de setembro de 1622, um furacão de proporções catastróficas atingiu a frota espanhola quando ela navegava através dos recifes de coral dos caios da Flórida. Ventos de mais de 200 km por hora e ondas de 15 metros de altura despedaçaram os navios como se fossem brinquedos de madeira. O Nuestra Senhora de Atocha, sobrecarregado com seu tesouro maldito, foi o primeiro a afundar, levando consigo 265 pessoas e desaparecendo nas águas turbulentas do Estreito da Flórida. Testemunhas sobreviventes relataram que, momentos antes do naufrágio, estranhas luzes verdes dançaram ao redor do navio, e gritos fantasmagóricos em línguas indígenas antigas ecoaram sobre o rugido da tempestade, como se os espíritos dos mortos tivessem vindo reivindicar seu ouro sagrado. Por mais de 3 séculos, o Atocha permaneceu perdido no fundo do oceano, protegido pelas correntes traiçoeiras e pelos recifes mortais da região. Dezenas de expedições tentaram localizar o naufrágio, mas todas fracassaram de forma misteriosa. Alguns navios de busca simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Outros foram encontrados à deriva, com suas tripulações mortas em circunstâncias inexplicáveis. Em 1840, uma expedição britânica encontrou pistas do naufrágio, mas todos os 12 membros da equipe morreram de uma doença misteriosa que os médicos da época foram incapazes de diagnosticar. Seus corpos apresentavam marcas estranhas e suas expressões faciais sugeriam que haviam morrido em estado de terror absoluto. A maldição do Atocha ganhou notoriedade internacional em 1928, quando o famoso caçador de tesouros americano Arthur McKee localizou os primeiros destroços do galeão. McKee,
um homem experiente que havia descoberto dezenas de naufrágios ao longo de sua carreira, inicialmente celebrou a descoberta como o achado de sua vida. No entanto, a alegria durou pouco. Dentro de uma semana após tocar as primeiras moedas de ouro do tesouro, Maqui começou a sofrer de pesadelos aterrorizantes, onde via figuras indígenas ensanguentadas, perseguindo-o através de labirintos de coral submerso. Sua saúde mental deteriorou rapidamente, e ele morreu em 1932 em um hospício, balbuciando incoerentemente sobre espíritos vingativos que haviam vindo reclamar seu ouro. A descoberta mais significativa do tesouro amaldiçoado ocorreu em 1985, quando o lendário caçador de tesouros Mel Fisher finalmente localizou o corpo principal do naufrágio após 16 anos de busca obsessiva. Fisher e sua equipe recuperaram tesouros no valor de mais de 450 milhões de dólares, incluindo uma corrente de ouro de 8 metros de comprimento, barras de prata maciça e esmeraldas do tamanho de bolas de golfe. A descoberta foi celebrada mundialmente como o maior achado arqueológico marinho da história, mas a celebração logo se transformou em tragédia. Dentro de 2 anos, 5 membros da equipe original de Fisher haviam morrido em circunstâncias bizarras e inexplicáveis. O primeiro a morrer foi Dirk Fisher, filho de Mel, que faleceu em um acidente de mergulho que desafiou todas as explicações técnicas. Dirk era um mergulhador experiente, com mais de 20 anos de experiência, mas seu equipamento de respiração falhou de forma impossível. Os técnicos que examinaram o aparelho juraram que ele estava funcionando perfeitamente. Angel Fisher, esposa de Dirk, morreu 3 meses depois em um acidente de barco quando sua embarcação explodiu no porto, sem nenhuma causa aparente. Rick Gage, mergulhador da equipe, foi encontrado morto em sua cama com expressão de terror absoluto, sem nenhuma marca de violência ou sinal de doença. Don Kincaid, outro membro da equipe, desenvolveu uma forma rara e agressiva de câncer que o matou em questão de semanas, deixando os médicos perplexos com a velocidade da progressão da doença. O próprio Mel Fisher, apesar de ter se tornado mundialmente famoso e extremamente rico com a descoberta, jamais conseguiu desfrutar plenamente de sua fortuna. Ele foi atormentado por pesadelos constantes, problemas de saúde inexplicáveis e uma série de acidentes bizarros que pareciam persegui-lo onde quer que fosse. Sua família se desintegrou, seus negócios enfrentaram problemas constantes e ele desenvolveu uma paranoia crescente de que estava sendo perseguido por forças sobrenaturais. Fisher morreu em 1998, oficialmente de câncer, mas aqueles próximos a ele insistiam que ele havia sido consumido pelo peso psicológico da maldição que havia desenterrado do fundo do oceano. Pesquisadores especializados em fenômenos paranormais documentaram centenas de casos de pessoas que entraram em contato com artefatos do Atocha e subsequentemente experimentaram uma série de infortúnios inexplicáveis. Colecionadores que adquiriram peças do tesouro relataram pesadelos recorrentes, aparições fantasmagóricas e uma sensação constante de estar sendo observados por presenças malévolas. Muitos desenvolveram obsessões doentias com culturas pré-colombianas. Começaram a falar línguas indígenas que nunca haviam estudado, ou sofreram acidentes graves que pareciam ter conexões sobrenaturais. Um colecionador particular na Suíça, que possuía uma máscara de ouro asteca recuperada do naufrágio, foi encontrado morto em sua sala de tesouros, aparentemente tendo se mutilado enquanto tentava remover tatuagens que haviam aparecido espontaneamente em sua pele durante a noite. O Museu Nacional de História Natural, que abriga uma das maiores coleções de artefatos do Atocha, tem registros confidenciais de dezenas de incidentes inexplicáveis envolvendo funcionários e visitantes.
guardas noturnos relatam regularmente avistamentos de figuras indígenas fantasmagóricas vagando pelas galerias onde os tesouros são exibidos. Câmeras de segurança capturam movimentos inexplicáveis de objetos, temperaturas que caem drasticamente sem razão aparente e sons de tambores e cânticos em línguas mortas ecoando pelos corredores vazios durante a madrugada. 3 curadores diferentes que trabalharam diretamente com a coleção desenvolveram problemas psiquiátricos graves, incluindo episódios psicóticos onde afirmavam estar sendo possuídos por espíritos indígenas vingativos. A comunidade científica permanece dividida sobre a natureza dos fenômenos associados ao tesouro do Atocha. Céticos argumentam que as mortes e acidentes são coincidências estatísticas amplificadas pela superstição e pela tendência humana de encontrar padrões onde não existem. Eles apontam para explicações racionais. Mergulhadores trabalham em condições perigosas. Caçadores de tesouros assumem riscos extraordinários em suas atividades. E a pressão psicológica de lidar com riquezas imensas pode causar problemas mentais significativos. Alguns sugerem que os artefatos podem conter substâncias tóxicas ou radioativas que explicariam os problemas de saúde, embora testes extensivos não tenham identificado nenhum material perigoso. Por outro lado, uma crescente comunidade de pesquisadores paranormais e antropólogos especializados em culturas indígenas oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Eles argumentam que as maldições xamânicas são fenômenos reais, baseados em conhecimentos espirituais profundos, que a ciência ocidental ainda não compreende completamente. Segundo esta visão, os sacerdotes astecas e incas possuíam técnicas místicas avançadas que lhes permitiam infundir objetos físicos com energias espirituais negativas, capazes de afetar pessoas através de séculos. As maldições não seriam superstições primitivas, mas tecnologias espirituais sofisticadas, projetadas especificamente para proteger tesouros sagrados contra profanação. Evidências arqueológicas recentes apoiam parcialmente esta teoria mais esotérica. Escavações em templos astecas e incas revelaram complexos sistemas de proteção mística que incluíam rituais elaborados para carregar objetos valiosos com proteções sobrenaturais. Manuscritos coloniais espanhóis, recentemente traduzidos, descrevem cerimônias onde sacerdotes indígenas realizavam rituais de várias horas sobre tesouros que estavam sendo confiscados, sussurrando encantamentos em línguas ancestrais e usando substâncias psicodélicas para entrar em estados de consciência alterados. Os conquistadores, embora cristãos devotos, frequentemente relatavam sensações de medo inexplicável e presságios sombrios ao manusear estes objetos abençoados pelos xamãs nativos. Tentativas modernas de limpar ou neutralizar a suposta maldição dos artefatos do Atocha produziram resultados mistos e frequentemente perturbadores. Xamãs contemporâneos de tribos nativas americanas realizaram cerimônias de purificação em algumas peças, relatando que sentiram presenças espirituais intensamente hostis, resistindo aos rituais de limpeza. Alguns xamãs recusaram-se completamente a trabalhar com os artefatos após breves contatos iniciais, afirmando que as energias negativas eram poderosas demais e perigosas para serem manipuladas com segurança. Padres católicos convidados a realizar exorcismos nos objetos relataram experiências similares, com vários se recusando a continuar os rituais após experimentarem manifestações sobrenaturais aterrorizantes. A maldição do Atocha continua ativa nos dias atuais, com novos casos documentados regularmente. Em 2019, um empresário japonês que adquiriu uma coleção privada de moedas do naufrágio morreu em circunstâncias misteriosas, apenas 6 meses após a compra.
Sua família relatou que ele havia se tornado obsessivo com culturas pré-colombianas, gastando fortunas em livros e artefatos relacionados e falando constantemente sobre vozes que ouvia durante a noite. Em 2021, uma casa de leilões em Londres foi forçada a cancelar um leilão de artefatos do Atocha após uma série de acidentes bizarros, incluindo incêndios espontâneos, falhas elétricas inexplicáveis e 3 funcionários que foram hospitalizados com sintomas neurológicos que os médicos não conseguiram diagnosticar. O que torna a maldição do Atocha particularmente fascinante é sua aparente inteligência e especificidade. As tragédias não parecem ser aleatórias, mas direcionadas especificamente para pessoas que lucram diretamente com os tesouros sagrados roubados. Trabalhadores que simplesmente manuseiam os artefatos sem intenção de lucro raramente experimentam problemas significativos, enquanto aqueles que compram, vendem ou exibem as peças para ganho pessoal frequentemente enfrentam consequências graves. Esta seletividade sugere que, seja qual for a força por trás dos fenômenos, ela possui uma forma de consciência capaz de distinguir entre diferentes tipos de interação humana com os objetos amaldiçoados. Atualmente, grande parte do tesouro do Atocha permanece em coleções privadas e museus ao redor do mundo, continuando a gerar controvérsia e tragédia onde quer que apareça. Governos de países com herança indígena, particularmente México e Peru, têm pressionado para a repatriação dos artefatos, argumentando que eles pertencem às culturas de onde foram originalmente roubados e que sua remoção dos contextos sagrados originais é a fonte de sua natureza amaldiçoada. Alguns especialistas sugerem que retornar os tesouros aos locais sagrados, onde foram originalmente consagrados, poderia neutralizar as maldições. Mas esta teoria permanece não testada devido à resistência de colecionadores e instituições que possuem as peças valiosas. A história do Nuestra Senhora de Atocha nos ensina uma lição profunda sobre a natureza da riqueza e do respeito cultural. Nem todos os tesouros são destinados a ser possuídos, e algumas riquezas carregam custos que transcendem qualquer valor monetário. A maldição do Atocha, seja ela real ou psicológica, serve como um lembrete poderoso de que a história está repleta de injustiças que ecoam através dos séculos, e que o desrespeito às culturas e crenças sagradas pode ter consequências que persistem muito além das vidas daqueles que cometeram os atos originais. Se você ficou fascinado por esta história aterrorizante de como um tesouro pode se tornar uma maldição mortal, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário sobre se você acredita que maldições podem ser reais ou são apenas coincidências assustadoras. E, principalmente, se inscreva no nosso canal para descobrir mais mistérios sombrios que desafiam nossa compreensão do mundo ao nosso redor.